Dando sequência ao curso de Estruturas para Instalações Rurais do curso de Graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande, vamos trabalhar agora neste capítulo, que é o capítulo 4 do livro de Estruturas de Madeira, Projetos e Dimensionamentos, como também exemplos de cálculo, dos professores Carlito Calil Júnior, Francisco Antônio Rocular, Antônio Alves Dias e Gisele Cristina Nunes Martins, edição da Excelvia. Esse é o livro-texto que estamos seguindo e, como esse capítulo ele é um pouco extenso, nós decidimos dividi-lo em 7 aulas para que os vídeos não fiquem muito extensos e que possa também ser gravado de maneira mais rápida e, dessa forma, vocês poderão assistir às aulas com um tempo menor, da forma que mais convier, mais cômoda para vocês, e certamente terá um aproveitamento melhor. Então, logo esclarecendo, este capítulo 4, relacionado com critérios de dimensionamento, será subdividido em 7 aulas. Inclusive, as 3 aulas finais relacionado a exemplos. Então, para que possam ter a fixação do que foi visto até agora no capítulo. Como foi explicado no slide anterior, iniciaremos agora a aula 1 do capítulo 4 de critérios de dimensionamento para estruturas de madeira. Agora vamos falar sobre o critério de dimensionamento. Então, vamos sempre seguir a norma e o livro, que já foi citado nos outros capítulos, e diz o seguinte: serão apresentados os critérios de dimensionamento para diversos tipos de elementos estruturais. Elementos estruturais, nesse contexto, são as peças que formam uma estrutura. Por exemplo, treliça formando o banco superior, inferior, as diagonais, tudo isso são peças, são elementos estruturais. E diz, na referência aos eixos ortogonais das peças, o eixo Z indica a direção axial e os eixos X e Y indicam as direções correspondentes aos eixos principais da seção transversal, como mostrado na figura ao lado. Então veja que na figura ao lado tem o eixo X e o eixo Y, que são as direções correspondentes aos eixos, e o eixo Z passa a ser o eixo longitudinal, que é onde está sendo aplicado as forças, as ações atuantes nos elementos estruturais. Ainda como um aspecto geral, podemos dizer o seguinte, que as dimensões mínimas das peças de madeira, nas peças principais isoladas, a área mínima das seções transversais deve ser 50 centímetros quadrados e a espessura mínima de 5 centímetros. Então, nós temos a seção transversal e a espessura mínima. Então, já são duas informações importantíssimas daqui para frente. São exemplos de peças principais isoladas as vigas e as barras longitudinais das treliças. Nas peças secundárias, esses limites reduzem-se para 18 centímetros quadrados de seção transversal e 2,5 centímetros de espessura, respectivamente. Então veja que foi dividido em peças principais e peças secundárias.
E agora estamos já definindo os limites mínimos, tanto de seção transversal como de espessura. Então, ao dimensionar uma estrutura, será analisado do ponto de vista, se dimensiona, se atende à especificação, à seção mínima, a especificação mínima P-área, bem, senão você vai ter que admitir essa seção mínima. Assim como na espessura, dependendo, obviamente, das condições às quais o seu projeto será dimensionado de uma estrutura. Então, depende do vão, depende das cargas, da classe da madeira, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, tudo isso faz parte de uma análise para dimensionamento de uma estrutura. Dimensionamento mínimo de peças de madeira. Então, veja, caso sejam utilizadas peças principais múltiplas, a área mínima da seção transversal de cada elemento que compõe a peça deve ser de 35 cm² e a espessura mínima de 2,5 cm. Então, veja que essa recomendação são para as peças que são usadas de maneira dupla, ou seja, duas peças que vão compor a transmissão de uma determinada carga. Então, ele dá agora aqui a especificação mínima da seção transversal, assim como da espessura. As peças secundárias múltiplas, esses limites serão reduzidos para 18 cm² e 1,8 cm. Então, por exemplo, numa treliça você pode optar para não fazer treliças de seções únicas. Você pode fazer as peças da treliça com seções múltiplas, de 2 ou até de 3 elementos. E cada um elemento com 3 peças ou com múltiplas, você vai seguir esses critérios que estão aí. Então, porque muitas vezes talvez seja mais fácil encontrar no mercado situações em que as peças, as dimensões das madeiras no mercado, na região que se encontra, seja mais viável você usar as peças com as dimensões mínimas do que uma seção robusta com uma seção maciça, vamos dizer assim, né? Maior. Então, aí são técnicas e opções que o projetista deve ter em mente, né? Isso é interessante porque você pode ter essa possibilidade de ter peças nas madeireiras com seções menores e você pode utilizá-las para fazer o seu projeto sem necessidade de peças robustas, maciças, que às vezes dificulta o transporte, é caro o trabalho, então tudo isso deve ser levado em consideração. Que convenhamos que aqui pelo Nordeste não é muito comum usar treliças de madeiras com seções, com elementos estruturais com seções múltiplas. Então, eu vi muito isso em São Paulo, quando eu estive por lá. Então, bastante comum usar. Aqui, por questões de usar madeira, sempre madeira oriunda da região norte do país, madeiras tropicais, as pessoas, mas hoje com limitação de peças de madeira, então pode-se utilizar essas bitolas mais comuns, mais comerciais e fazer as seções múltiplas. É uma boa opção. Com relação à esbeltez máxima das peças de madeira, tem também as recomendações, ou seja, para elementos estruturais comprimidos ou flexo comprimido, a esbeltez máxima da peça não pode ultrapassar 140. Então, a esbeltez, vocês sabem, é a relação da seção em relação ao comprimento da peça. Aquilo que se viu em pilares ou colunas quando vocês estudaram resistência de materiais. Tem o índice de esbeltez. Então, aquele índice de esbeltez, como nós vimos, influencia a questão da flambagem. Então,
para admitir as peças de madeira, tem também limitação ou indicação para o uso do índice de esbeltez. E aí diz que não pode passar de 140. Para elementos tracionado ou flexo tracionado, o limite de esbeltez passa agora para 175, porque tem duas situações. Você pode ter um elemento de treliça ou de uma viga treliçada também, que o elemento pode ser comprimido. E ele vai ter um papel tipo de uma coluna. Então ele vai seguir todos os critérios. Então ele vai ser, chamamos de flexo compressão. Ele pode fletir, porém, devido à compressão. Já as peças tracionadas, como está aqui, esse exemplo aqui, ó, que o mouse está passando, então são de tração. E daí você tem um limite. Veja que nas figuras aqui ao lado, deixa bem claro, como a gente já falou em aulas passadas. Na madeira, nós temos que analisar paralelo às fibras e ortogonal às fibras. Então, o exemplo que está dando aqui, tem uma peça que está sendo tracionada, porém a força de tração está sendo paralela às fibras, enquanto aqui está sendo ortogonal. Então, na norma, como nós vimos, nós chama 0 e aqui é a 90, é a mesma coisa, certo? Assim como de compressão também, está aqui de compressão, paralela às fibras e ortogonal às fibras. Então, ter a ciência que o limite para esbeltez, para flexo comprimida 140, para flexo tracionada 175. Peças com seção transversal circular. Muitas vezes, por aqui, por a gente no Nordeste, a gente não tem essas peças. Agora que está chegando algumas peças de seção circular, de eucalipto, vindo aí de alguma região produtora aí da Bahia, não sei. Mas é muito comum em algumas partes do Brasil usar as toras, que chamamos toras de madeira já cilíndricas, assim como se tem na natureza, principalmente as coníferas, né? Principalmente as coníferas, elas têm uma tendência, então se usa cilíndrica tipo um cone mesmo. Para isso tem o seguinte, peças de seção circular variável pode ser calculada como se fosse a seção uniforme, igual à seção situada a 1/3 do comprimento, 1/3 do comprimento total da extremidade mais delgada, não se considerando, no entanto, um diâmetro superior a 1,5 vezes o diâmetro dessa extremidade. Ou seja, você tem 1/3 da peça, do comprimento da peça, a partir dessa extremidade mais delgada, 1/3, e você considera esse diâmetro aqui, certo? E ele ainda diz, o diâmetro superior, certo? O diâmetro superior a 1,5 vezes o diâmetro da extremidade. Então, esse tem que ser 1,5 vezes o diâmetro dessa extremidade. Então, está aqui. Não pode passar de 1,5. Tem que ser menor ou igual. Não pode ser superior a 1,5. Então, 1/3, esse diâmetro aqui tem que ser menor ou igual a 1,5 esse diâmetro da extremidade. Isso para as peças circulares, que se pode usar, hoje é muito comum, tem no meio da arquitetura, opções por arquiteto de usar estruturas em madeiras roliças, vamos dizer assim, cilíndricas, as peças cilíndricas. E você não vai tornear uma peça, você vai usar a madeira do ponto de vista que ela possa ser usada originalmente como o cilindro natural que se forma. Então, tem algumas espécies que você tem condição de usar as suas toras. Então, dependendo do elemento estrutural, você vai dimensioná-lo
seguindo esta recomendação, que o diâmetro a ser adotado vai ser o diâmetro a 1/3 dessa seção, menor seção, do comprimento 1/3 a partir dessa menor seção, e que este diâmetro localizado a 1/3 não pode ser maior do que 1,5 vezes o diâmetro dessa extremidade, a extremidade mais delgada. Veja que são informações, bastante informações para você. De repente, nós como engenheiros agrícolas, você está numa região próxima a um local que tem bastante uma mata, uma floresta com biomassa, onde tem eucaliptos ou outras espécies que têm as toras muito longas. Então você pode, para não usar a energia para serrar, você pode usar as toras de maneira tal qual elas são na natureza, cilíndricas. E daí você vai seguir essas recomendações. Passa a ser talvez uma estrutura rústica, porém feito com critérios de engenharia no seu dimensionamento. E esse critério de engenharia para o seu dimensionamento são essas adoções de recomendações tais como essas que estão sendo dadas aqui. Tração normal às fibras. Como nós vimos nos capítulos anteriores, a gente na madeira sempre usa análise paralela às fibras ou normal às fibras. Normal é 90 graus. Então, tem aqui um aspecto que vai falar especificamente de tração normal às fibras, tal qual na figura está apresentando. Devido à baixa resistência da madeira à tração normal às fibras, deve ser evitada a ocorrência desta solicitação no material. Então, aqui olhando. Dentro do possível, você não solicite o elemento estrutural de madeira a tração normal às fibras, porque ela não é muito legal. Mas não é recomendado, devido a quê? A sua baixa resistência nessa direção de solicitação. Quando as tensões de tração normal às fibras puderem atingir valores significativos, deverão ser empregados dispositivos que impeçam a ruptura decorrente dessas tensões. Ou seja, se você vai aplicar um esforço que provoca uma tensão de tração normal às fibras, então vamos ter que, se for o jeito, não há outra forma, então vamos ter que utilizar um recurso que empregue dispositivos que impeçam a ruptura dessa madeira, certo? Seja qual for o dispositivo, anéis metálico, o que for. Vamos ter que se pensar em formas de conter isso aí, certo? O certo é não utilizar, mas se for o jeito, ter que utilizar, maneira, não tem outra forma, então vamos ter que partir para outro caminho, que é o quê? A aplicação de dispositivos que impeçam a ruptura. Em outras palavras, esses dispositivos é quem vão suportar esse esforço de tração. Não deixar para a madeira só. A resistência à tensão normais inclinadas em relação às fibras. Veja, em treliço é muito comum ter o encontro do banco superior com o banco inferior. E ali tem uma resistência às tensões normais inclinada, que o banco superior sempre tem uma inclinação, que é a inclinação do telhado. Então, pode-se ignorar a influência da inclinação das tensões normais em relação às fibras de madeira, até o ângulo igual a 6 graus. Até 6 graus vocês ignoram, considera como sendo uma resistência paralela às fibras. A partir de 6 graus, aí não tem mais, tem que considerar como uma inclinação
uma tensão normais inclinada, devido à inclinação em relação às fibras. O caso da inclinação seja superior a esse valor, a resistência deve ser reduzida de acordo com a expressão de Hankinson. O Hankinson. Veja, então ele diz, olha, se vai ter a inclinação, então essa inclinação vai provocar uma resistência, a gente vai ter que reduzir essa resistência inclinada em relação às fibras. Porque se imaginar em relação às fibras, você vai decompor a inclinação nos dois sentidos, né? Horizontal e vertical. Então ele diz dessa fórmula aqui: resistência zero, paralela, normal, resistência paralela vezes seno ao quadrado de alfa, alfa é a inclinação, dado, mais quem? 90, normal, cosseno. Vê que ele fez uma decomposição e vai achar uma força equivalente, ou uma resistência equivalente para o caso de tensões normais inclinadas em relação às fibras. Parâmetro de resistência e de rigidez para o dimensionamento. Veja, a gente sempre, desde resistência, que a gente sempre trabalha com essa forma de rigidez e de resistência. Lá a gente chamava de deformação, de tensão. Aqui tem resistência e de rigidez. Os valores de propriedades para as classes de resistência na condição padrão de referência, ou seja, com teor de umidade de 12%, tem-se essa tabela aqui, dada também entrada do livro, texto que nós estamos adotando. Então tem aqui as classes da madeira, lembram? As classes da madeira, e tem as propriedades das madeiras. Então, resistência à compressão paralela às fibras, que é o F0. Então, você tem para a classe de 20 é 20 megapascal, para a classe de 30 é 30, para a classe de 40 é 40 megapascal e assim vai até 60 megapascal. Como a norma brasileira de madeira não utiliza mais análise por espécime de madeira, e sim por classes de madeira, então estamos adotando aqui, obviamente, a norma 7190 de estruturas de madeira. Resistência ao cisalhamento, da mesma forma aqui. Você tem a classe 20, classe 30 e assim até a 60. Essas são a resistência ao cisalhamento. O módulo de elasticidade na compressão, aqui na compressão, estou aqui na compressão o quê? Módulo de elasticidade C de compressão 0. Esse 0 aqui é paralelo às fibras, certo? É dado que ele dá aqui os valores das referidas à classe. Então você ensina, você tem que ter a sua madeira, saber o nível de resistência e colocar dentro dessa classe de madeira e fazer o seu projeto dentro dessa classe de madeira. A densidade aparente, aqui ele diz o valor médio da densidade, também são em função das classes. Veja que quanto maior a densidade, maior será a resistência. Se esperar, certo? Você vai comparar uma madeira tipo uma maçaranduba com um pinus. A maçaranduba deve estar por aqui, o pinus por aqui. Então, a madeira leve com resistência, as suas resistências são menores. E tem uma nota aqui nessa tabela aqui. Os valores referem-se à condição de referência, ou seja, o teor de umidade de 12%. Se houver um teor de umidade acima de 12%, você tem que corrigir, como foi visto na aula anterior, nas aulas anteriores aí.
Parâmetro de resistência e de rigidez ao dimensionamento. Então, tem valores de propriedades para as classes de resistência na condição padrão de referência, 12%. Veja que está batendo sempre, deixando claro 12%. Então, você tem aqui as coníferas e as folhosas. Isso lá, acho que na primeira aula foi a segunda aula, estava isso aqui. E dentro das coníferas nós temos as classes e dentro das folhosas também as classes. Certo? E as propriedades de resistência em megapascal são o quê? Flexão paralela às fibras, flexão tração paralela às fibras, compressão paralela às fibras, compressão perpendicular ou ortogonal às fibras e o cisalhamento. Vê que ele nem colocou a tração perpendicular, já que ele atrás não recomendou, ele aqui não colocou. Então, ele ainda diz aqui que esses valores aqui referem-se à catalisação por meio de ensaio em peças estruturais. Então, esses resultados são, esses valores dessas propriedades são os resultados de pesquisas feitas por diversos laboratórios, seguindo o mesmo padrão da norma, e chegou a esses valores aqui. Então, são valores reconhecidos para serem utilizados em projetos de estruturas de madeira. Então, se você tem que fazer a distinção de coníferas e de folhosas, ou seja, nas madeiras nós chamamos tropicais, todas são folhosas. As coníferas são mais exóticas, tipo pinos, eucaliptos e algumas outras que tem. Mas essas duas são as mais usuais em estruturas. Parâmetro de resistência e de rigidez no dimensionamento. Ainda continua aqui. Aí tem modo de elasticidade paralelo às fibras. Modo de elasticidade também paralelo. Característico. Aqui é a média e aqui é o valor característico. São distintos. A média e o valor característico. Módulo de elasticidade normal e módulo de elasticidade transversal médio. Então veja que ele dá sempre a média e dá o módulo de elasticidade característico, tanto para paralelo como para normal às fibras. Parâmetro de resistência e de rigidez ainda, nesse mesmo tema, os parâmetros de resistência e de rigidez para o projeto devem ser definidos em função do teor de umidade e equilíbrio da madeira nas condições ambientais onde permanecerão as estruturas. Então, isso precisa de a gente ter sensibilidade. Um projetista, você tem as classes aqui, são 4 classes, de 1 a 4, tem os teores, tem as umidades relativas do ambiente e tem os teores de umidade de equilíbrio da madeira com o ambiente. Ou seja, se o ambiente for menor do que 65%, então a madeira tem, ao longo da vida, a tendência de ter 12% de umidade. É o caso de Campina Grande, especificamente. Campina Grande tem 1-2 meses durante o ano que foge aí a 65%, mas a maior parte do ano está em 65%. Já 65%, 75% já são ambientes com uma certa umidade atmosférica, que chega aí você vai ter que a umidade aqui vai ser 15%, aí você tem que corrigir. Certo? A de 75% a 85%, como Recife, pelo menos, Manaus, Pará, então as cidades que alcançam isso facilmente. Então essa é a faixa e essas cidades. Então a madeira
entra em equilíbrio com o ambiente e absorve a umidade do ambiente, chega até 18%. E acima de 85%, aí depende de cada caso. Então, para eles, a tabela são fornecidas classes de umidade, o ajuste desses parâmetros são. Então, você tem que fornece aqui, você tem que fornece esses valores aqui, você tem que ajustar. Então, você tem aquele valor lá atrás que foi visto do Kmod 1, Kmod 2, tem a resistência e a densidade e equilíbrio da equação. Então, veja que você vai corrigir agora aqui a resistência em relação essa resistência aqui será dada em função desse local aonde você está projetando. Claro, se for em Campina Grande, você não precisa fazer isso aqui, você já pega direto, porque aqui a gente está nessa faixa. Agora, João Pessoa, supor que esteja aqui, né? Ou Recife. Recife está mais para cá, vamos dizer, mais para cá. João Pessoa estaria na classe 2, Recife na classe 3. Mas você tem que corrigir nesses locais. Em outras regiões, tipo Pará, ou Pará não, Belém, Manaus, Boa Vista, Macapá, essas cidades muito da região norte, eles naturalmente têm uma tendência de ter a umidade relativa do ar ser muito alta. Então, entra em equilíbrio, aumenta aqui. Isso é como grãos, que tem uma atmosfera, e o grão está ali, o grão vai absorver. Se for alto, absorve. E se for muito baixo, o grão perde umidade. Então, ele é um equilíbrio do vapor da água. Parâmetro de resistência e rigidez de meçamento com relação a quê? O coeficiente parcial de modificação, que é o Kmod 1, aquele que vimos lá atrás. Então diz, o Kmod 1 considera-se a classe de carregamento e o tipo de material empregado. Seus valores estão na tabela 4.4. Então está aqui os valores de Kmod 1. Tem a classe de carregamento, duração acumulada, ordem de grandeza de duração acumulada, da ação característica e a madeiras, tem madeiras serradas, madeiras roliças, madeiras lameladas, coladas, madeiras laminadas, coladas MLS e LVL. Então são as madeiras, né? Essas madeiras aqui, tem também as madeiras recompostas. Você tem aqui o carregamento é um permanente, aquele que vai ser a vida toda. Tem uma de longa duração, que pode ser retirada, tem de média duração, curta duração e tem instantânea. Então, para cada situação dessa aqui, você tem um Kmod. Então, se você vai fazer um galpão, ou um aviário, vou falar tecnicamente, um aviário para frango, um estábulo para ordenha de gado, então você vai ter as peças dessa estrutura serão na classe de permanente. Agora, se você tem que num determinado local da peça, um elemento estrutural da estrutura é submetido a uma carga de curta duração, tipo assim, pendurar uma máquina, então é uma carga extra que tem na estrutura, mas se de curta duração, então você vai fazer a análise daquele elemento estrutural com aquela carga de curta duração. Supor que seja por 12 horas, um dia de trabalho. É uma curta duração, diferente da estrutura como um todo, que é de permanente. Então, é por isso que para fazer esses projetos precisa conhecer bem os elementos que envolvem a concepção do projeto. Então não podemos abrir mão de dimensionamento de estruturas, principalmente de instalações agrícolas, para outro profissional, tipo engenheiro civil. Porque muitas vezes nós sabemos, você vai dimensionar e sabe que ali, no caso, você vai dimensionar um curral para ordenha e vacas leiteiras. De repente você sabe que você vai
alguém pode amarrar aquela vaca numa coluna, e daí a vaca pode dar um supapo ali, ou bater. Um peso de uma vaca batendo, caindo sobre uma coluna, ou puxando, é uma força. E você tem que dimensionar aquela coluna para aquela força. Porque daí você pode estar mexendo com toda a estrutura, por causa de um elemento de uma coluna. Ou mesmo você pode que um peão inadvertidamente pendure lá um boi, quer vacinar um boi, fazer alguma coisa, o peão pendura um bezerro, alguma coisa, em um elemento estrutural. Então você tem que ter, que existem essas possibilidades e você precisa, no seu projeto, já prever. Claro que o proprietário não vai saber esses detalhes. Nós, como engenheiros, como calculistas, precisamos dimensionar as estruturas para as situações mais críticas. E a situação mais crítica é vocês, olha, um peão vai colocar aí pendurar um boi, sei lá, pendurar uma máquina de refrigeração para poder fazer, porque ele acha que botando a lei suspende para fazer uma limpeza, alguma coisa, mas aquele momento ali é um momento que tem uma carga a mais naquele elemento, que vai provocar uma deformação, obviamente. Ainda do ponto de vista de parâmetros de resistência, tem aqui o coeficiente parcial de modificação, o K-mod 2, naquela forma que não foi visto no slide anterior. É definido em função da classe de umidade e do tipo de material empregado. Então tem aqui a classe do material, as 4 classes do material, não é mais, aqui é classe de umidade, as 4 classes que nós vimos anteriormente, a madeira, aí tem serrada, roliça, laminada, MLS e EVS. E madeira recomposta. Então ele tem aqui os K-mods 2. Se você está trabalhando, vamos supor, aqui nós usamos muito madeira serrada, então você vem aqui, qual é a classe? Bom, Campina Grande. Então tá beleza, não vai ter alteração. Mas se for Recife, não, aí você não vai. Recife você vai usar uma... Recife é assim, naquela região do Recife. Região muito úmida, né? Então você vai usar o K-mod 0,8. Como o K-mod está multiplicando, ele vai reduzir a resistência lá. Ok? Caso a madeira serrada submersa, admite-se o valor de K-mod 0,2, 0,65. Essas madeiras submersas são as madeiras, supor você tem uma barragem e você está fazendo alguma coisa que vai dar suporte a tipo um pier que você usa para ser tipo um embarcadouro de uma navegação de um rio, de uma barragem. Então essas madeiras, esses elementos estruturais que estão submersos na água, vai ser reduzido em o valor que a moda 0,65. Que é o menor desses de tudo, porque você está trabalhando você vai diminuir a resistência do elemento, usando aquela fórmula que nós vimos lá, do FD. Então, são essas sensibilidades que a gente tem que ter. Você pode usar, hoje, a gente pode imaginar, olha, o turismo rural é uma coisa interessante, de repente tem uma barragem aí, o cara faz turismo, onde você vai fazer uma estrutura aí do pier para as pessoas embarcarem em barco, lanche, o que for, jet ski. É turismo rural. Mas aquele turismo rural, hoje entendemos que faz parte da economia rural. Com isso, precisamos ter aquela estrutura oferecida aos turistas que seja confiável, segura e econômica acima de tudo. Então precisa, olha, ter em mente este tipo de coisa aqui, que as madeiras serradas, submersas, admite-se o valor de K-mod 0,65. Aí você pergunta, mas e as roliças? Eu colocaria tudo. Eu sou conservador. Certo? Sou conservador. Porque as madeiras serradas, você serrou a madeira, você está exposta na realidade, internamente à madeira que era originalmente. Né? Então, por isso que ele deixa ter uma preocupação maior com a madeira serrada. Mas, por garantia, por conservadorismo, eu partiria, a roliça também estaria aqui.
Então, ainda nesse campo dos parâmetros de resistência à rigidez, o coeficiente de ponderação das resistências λW para a verificação dos estados limite últimos decorrente de tensões normais tem um valor de 1,4. No caso de limites últimos decorrente de tensões de cisalhamento tem um valor de 1,8. Então veja, são dois coeficientes de ponderação. No estado limite último decorrente as tensões normais e as tensões de cisalhamento. As normais 1,4, cisalhamento 1,8. Veja que a gente, como eu disse no começo do curso, a gente usa os estados limites. Então, todas as normas hoje usam estados limites. Então, tem no que diz o coeficiente de ponderação de resistência. No estado limite último, ou seja, o último é o limite que está sendo suportado pelo elemento, você usa isso aqui. E para o cisalhamento também isso aqui. Para a tensão normais e para o cisalhamento. Nas verificações de estados limites últimos referentes a estabilidades de peças comprimidas e flexocomprimidas, devem ser usado o valor característico para o modo de elasticidade. Então, você veja que a gente vai usar agora o valor característico para o módulo de elasticidade. Para verificações do limite últimos, estado limite últimos. Estado limite últimos, então, peças tanto comprimida como flexo comprimida. A gente usa o modo de elasticidade característico, que é esse aqui. 0,7 vezes o modo de elasticidade de compressão normal. Veja que aqui tem uma redução. Certo? A verificação do estado limite último referente à estabilidade lateral das vigas deve ser tomada com o seu valor efetivo. Então, veja, a gente tem numa viga, você tem sempre, quando viu lá a resistência, a gente viu sempre a estabilidade no sentido da direção da carga. Mas ele pode ter também estabilidade lateral à carga. Lateral à carga. Ou seja, lateral à viga. A viga pode perder estabilidade não só no eixo XY, no eixo Y, mas pode também ser verificada na lateral, no eixo X. Certo? Então, o modo de elasticidade será o produto do K-mod 1, K-mod 2 vezes o modo de elasticidade original. Aí você faz com esse modo de elasticidade efetivo, para as fibras e efetivo, a verificação da estabilidade lateral da peça. Tem as expressões que faz essa estabilidade lateral, certo? Aqui está só discutindo, chegar lá. Outro item importante é que na verificação dos estados limite de serviço deve ser considerado o valor médio do modo de elasticidade. Então aqui diz, olha, lá tem o valor característico e o valor médio. Você usa o valor médio para os estados limite. Quando necessário, o modo de elasticidade transversal deve ser calculado por. Certo? Então, se você vai usar o modo de elasticidade transversal, principalmente quando vai trabalhar com cisalhamento, você usa esse aqui, o modo de elasticidade médio dividido por 16. Se você pensar bem, você viu lá na resistência que era o modo de elasticidade sobre 1 mais 2, que multiplicava 1 mais ou mais ou menos Poisson, não me lembro agora bem, mas tinha uma relação de modo de elasticidade transversal com o modo de elasticidade longitudinal, certo? Mas aqui ele já fez, já tá, talvez desse 16 seja fruto dessa divisão lá. Então, essas são as recomendações para o modo de elasticidade.
Agora, chega numa situação em que a gente tem que fazer as combinações de ações para os estados limites últimos. A gente não usa mais tensões admissíveis, né? Já falou isso no começo do curso. Todas as normas hoje de estruturas e outras normas sempre usam combinações de ações para os estados limite último. É o limite de utilização, que é de serviço, e o limite último. Nós tínhamos visto até então os valores de limite último. Então, esses estados limites últimos, eles trabalham com uma análise probabilística em síntese. Ele usa a probabilidade das ocorrências e os coeficientes são em função da probabilidade. Aqui diz, os valores de cálculo das ações devem ser determinadas de acordo com a BNT, a 86 e 81, que é ações e segurança nas estruturas. Então, essa norma, ela especifica as ações, o cálculo das ações. Essa norma apresenta os valores dos coeficientes de ponderação, lambda, e de combinação, φ, a ser utilizados para a determinação dos valores de cálculo das ações para dimensionamento de elementos estruturais. Então, veja, para a gente fazer o dimensionamento de elementos estruturais, precisamos ter as combinações de ações. E essas combinações de ações, no Brasil, tem a norma NBR 8681, que estabelece critérios para fazer isso. Então, o estado limite último tem hora que ele utiliza sempre o coeficiente de ponderação e o de combinação. Caso, como eu falei, naquele caso, você tem a combinação, você tem a ação permanente, mas você vai pendurar uma máquina. Então, é uma combinação de uma ação permanente e uma ação variável, de curta duração. Então, essa norma dá indicativos de como você combina isso e você dimensiona o seu elemento estrutural com base nessas combinações, que usa os coeficientes de ponderação e de combinação. Combinações de ações para os estados limite último. Então, ele vai detalhar um pouco mais aqui. Como complementação aos valores especificados por essa norma, para o caso de ações permanentes diretas, consideradas separadamente. No caso de elementos estruturais de madeira, são recomendados os seguintes valores de coeficientes de ponderação. Então, ele dá, veja que ele faz como ele deixou aqui, complementação, ele está complementando os valores especificados pela norma, citada anteriormente, 81 e 86. Há combinações últimas normais, combinações últimas especiais ou de construção e combinações excepcionais, respectivamente. Então está aqui, WG de 1.3, 1.2 e 1.15 para elementos estruturais de madeira em geral. 1.25, 1.15 e 1.10 para elementos estruturais industrializados de madeira. O que é elementos estruturais industrializados de madeira? São aquelas que são feitas em indústrias de madeira. Hoje já tem estruturas de madeira feitas na indústria, tal qual tem a indústria de estruturas metálicas. Já tem as indústrias que fazem as estruturas já nas suas fábricas, já leva pronta para o local que será feito. E aqui são os elementos estruturais em geral. Então tem as duas situações. Veja que ele usa isso aqui nas combinações últimas, especiais e nas combinações excepcionais. Ações para o estado, combinações de ações para os estados limites de serviço, aquelas na obra. Os estados limites de serviço são caracterizados por deformações ou deslocamentos excessivos que afetam a utilização normal da construção ou o seu aspecto estético. Ou seja, nesse aqui, os deslocamentos e as deformações. Aqui ele virou a resistência, deformações e deslocamento.
Então você pode ter uma flecha de uma viga que afeta a utilização normal da construção, ou um alongamento de uma peça, deslocamento, que vai também não só a utilização normal da construção, mas pode ter um aspecto estético. O que é um aspecto estético? Você pode ter uma peça deformada que cause insegurança aos usuários. Isso é uma coisa que não pode ter, certo? Danos em materiais não estruturais da construção em decorrência de deformações ou deslocamento de estruturas. Você pode ter um outro elemento ou uma outra estrutura não estrutural, uma outra peça, uma máquina, onde a deformação e o alongamento da estrutura, dos elementos estruturais, pode provocar danos. Então você tem que evitar. E como também as vibrações excessivas. Então, tudo isso serão consideradas nas combinações de ações para os estados limites de serviço. Você tem que estar atento com esses três, principalmente com esses três tópicos. Relacionamento em relação aos limites de serviço. As combinações de ações para os estados limites de serviço. Aí é dado por essa forma. Nas construções correntes, as verificações de segurança em relação aos estados limites de serviço são feitas admitindo-se apenas os carregamentos usuais correspondentes às combinações raras. As combinações raras. Então você tem essa forma aqui onde você vai buscar essa resistência de utilização de serviço. Certo? Você vai fazer toda a somatória de M e variando de 1 a M aqui. E também esses aqui são os coeficientes. Veja que aqui os coeficientes de ponderação que a gente viu anteriormente, e resistência. E tudo isso aqui tem como a gente calcular esses Fs, FGI, FQ1 e FQJ, certo? Essa é a expressão que faz as combinações de ações para o estado de limite de serviço, que são aquelas três últimas que nós discutimos no último slide.